Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é o Espírito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. O texto áureo é de Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E nós vivemos no Espírito e não na matéria, né? Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. E aqui o andemos no Espírito é muito mais do que simplesmente andar, dar passos. Claro que a gente também anda no Espírito, mas aqui a gente pode entender como tudo o que a gente faz no Espírito, né? A gente pensa no Espírito, a gente age no Espírito, né? E Espírito também é um dos sinônimos de Deus e podemos substituir por outros sinônimos, né? Se vivemos no amor, andemos também no amor. Pensemos no amor, agimos com o amor, né? Trabalhamos com amor. Então, é muito interessante essa frase. Agora vamos para 1 Coríntios 2, versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Aqui tem essa ideia de que Deus nos revela o que precisamos saber, né? Nos revela a verdade divina, né, os fatos espirituais, nos revela pelo Espírito. E eu acho que esse Espírito é muito similar ao Espírito Santo, né, que vinha aos apóstolos, né, e aos discípulos de Jesus. Porque outro dia eu li um artigo, né, um artigo antigo da ciência cristã, que justamente a moça articulista falou assim das profecias de Deus, e que uma das profecias, no caso de Jesus, foi que viria o Consolador, né? E ela falou, essa profecia demorou 1900 anos para se realizar, quando veio a ciência cristã, foi descoberta. Mas eu não concordei propriamente com isso. Eu falei, mas esse Consolador já veio logo em seguida que Jesus falou isso, né? Quando Jesus ascendeu, os apóstolos, discípulos recebiam esse Espírito Santo, né? E manifestavam esse Espírito, ou seja, Deus revelava para eles o que eles precisavam saber, eles tinham essa comunhão com Deus, né, que era simbolizada por esse Espírito Santo, né, ser um com Deus. Tudo que Deus sabe, nós sabemos por reflexo, né, Deus vai nos revelando o que a gente precisa saber. Isso já era um fato também antes de Jesus, né, os profetas, os patriarcas, recebiam esse Espírito Santo também, que é o que, para mim, é o que ele falou aqui, né? Parece que o Paulo está citando, se não me engano, Isaías, né? Que como está escrito, ou seja, está escrito nos profetas antigos, né? E que esse Espírito vinha a todos que estavam receptivos ao Espírito. Vamos continuar aqui no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E de fato, a gente recebe esse Espírito de Deus quando a gente se volta a Deus. E a gente recebe o Espírito do mundo quando a gente está voltado para o mundo. E eu gosto de substituir esse espírito do mundo dá para substituir por muitas coisas. Por exemplo,
nós não temos recebido as crenças do mundo, e sim a compreensão que vem de Deus. Nós não temos recebido os pecados do mundo, e sim a santidade que vem de Deus. Nós não temos recebido as doenças do mundo, e sim a saúde que vem de Deus. Nós não temos recebido os medos do mundo, e sim a coragem que vem de Deus. Nós não temos recebido as dúvidas do mundo, e sim a convicção que vem de Deus. Olha que bonito. E Deus nos revela tudo o que Ele nos deu gratuitamente. Ele nos deu todas as suas qualidades, seus bons pensamentos, sua força, domínio, saúde, vitalidade. Né? Nos deu a vida, a inteligência, a sabedoria. Né? Então, olha quanta coisa que Deus nos deu gratuitamente, e Ele nos revela pelo Espírito, né? É uma comunicação espiritual entre Deus e o homem, em Deus e cada um de nós, né? Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É que ensinadas pelo Espírito. Então, o Espírito nos ensina o que precisamos saber. Né? Assim como Paulo não foi discípulo de Jesus pessoalmente, mas ele foi ensinado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito Santo que o próprio Jesus refletia esse Espírito, depois os apóstolos. E Paulo, mesmo sem ter conhecido pessoalmente a Jesus, recebeu esse Espírito. Foi ensinado pelo Espírito, e nós também não conhecemos pessoalmente a Jesus, nem a nenhum dos personagens bíblicos pessoalmente, mas somos ensinados pelos exemplos, pelas palavras que eles deixaram, e também somos ensinados pelo Espírito. Mesmo o Espírito que ensinou eles, ensina a nós. Né? Deus é tão ativo no passado quanto é no presente. Né? Tudo o que Ele fez pelos primeiros, pelos israelitas, depois por os cristãos, continua fazendo por cada um de nós. Né? E aqui em Provérbios 1, 20, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Um símbolo muito interessante que está escrito aqui, sabedoria com S maiúsculo, que para mim é um símbolo da mente divina falando conosco, né? Gritando, de certa forma, até a gente escutar. Né? Então, cada um de nós pode escutar a voz da sabedoria divina. E a sabedoria está dizendo, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Que bonito isso. Uma coisa que também está se falando muito, né, essas 2 últimas semanas aqui no Brasil, é sobre um caso, né, de um cachorrinho que foi maltratado e morto, né, por 4 acusados, por 4 adolescentes, ou 5, de qualquer forma tem muita... Ontem eu li no jornal que parece que um deles foi comprovado que foi o autor, né, da morte do menino, e foi um pedido de reclusão desse garoto, mas de qualquer forma esse caso, né, de um cachorrinho inocente maltratado e assassinado ficou na mídia, nas redes sociais a semana inteira, todo mundo falando, mas principalmente com um espírito de ódio, né? Ou seja, supostamente esses garotos odiaram, né, um cachorro, teve um segundo cachorro ali que sobreviveu e tudo, mas independente dos detalhes da ocorrência,
O que aconteceu é que esses meninos deram ódio para 2 cachorros inocentes, depois toda a sociedade deu ódio para esses meninos, né? Estava odiando profusamente esses meninos de todas as maneiras possíveis, né? Desfilando ódio. E isso é muito triste de certa forma, né? Porque nós como cristãos podemos parar essa maré de ódio, podemos contribuir com o oposto, que é o amor, né? O que Jesus ensinou? Jesus falou, odiai até o próximo, se ele odeia um cachorrinho? Não, Jesus falou amar teu próximo como a ti mesmo, e amar até os seus inimigos. Então, se uma pessoa faz coisas erradas e nós o consideramos nosso inimigo, como esses garotos, como tantas outras pessoas que cometem algum tipo de crime, né? A resposta não é odiar, né? O ódio não vai corrigir a situação, né? Se a pessoa ali está dando ódio para o mundo de alguma forma, é porque ela está com o pensamento errado, né? Então, todos nós temos uma natureza, né? A maioria de nós não comete nenhum ato ruim porque temos consciência da nossa natureza divina, né? Da natureza de amor. E temos o desejo só de dar amor para o mundo. Essa é a verdade, a grandíssima maioria da população daqui do Brasil, de todos os países. Amor é a regra. Agora, às vezes, tem alguma exceção de pessoas que não dão amor, né? Dão ódio, na forma de roubos, de algum tipo de violência, ou na forma de golpes, né? Então, essas exceções mostram que essa pessoa está com ódio. O que corrige o ódio? É o amor divino, o amor cristão. Só o amor humano não é o suficiente para corrigir. E nós temos esse amor divino, né? Estamos um com a fonte infinita do amor, que é Deus. Deus é amor, e nós somos a imagem e semelhança do amor. Então podemos amar com o mesmo amor que Deus ama. Ou, no mínimo, se a gente acha que nós não conseguimos amar alguém, a gente pode, no mínimo, pensar, não, eu não consigo, mas Deus consegue. Deus ama essa pessoa. E o amor divino corrige e governa o homem. Não é o ódio humano que corrige e governa o homem, é o amor divino. Então, é importante que cada um de nós tenha essa atitude cristã, né, de amar ao próximo, amar os inimigos. E se a gente vê toda essa maré de ódio, não entrar nessa maré de ódio. Não ficar, não, realmente, que absurdo, que não sei o que, indignação. É ego humano indignado com ego humano, isso não cura, né? Você está no mesmo nível do erro quando você está com raiva, com ódio, indignado. Você está aceitando o erro e você está no mesmo nível do erro. A gente pode estar acima do erro e é isso que a verdade nos proporciona. O privilégio de estar acima do erro, né? E de amar o próximo como a si mesmo, né? E de confiar que o amor divino corrige e governa o homem, e de orar por essas pessoas, não só, no caso, por esses adolescentes, orar por toda a sociedade que está se consumindo com ódio. Isso não faz bem. Cada pessoa que deu ódio para esses meninos, isso envenena a própria pessoa, né? Não está fazendo bem para ela jogar todo esse ódio, né, na internet, de todas as maneiras, nas conversas, né? O que faria bem é o amor, né? A paz,
Você pode pensar, falar, como fazer para que isso nunca mais aconteça? Vamos educar melhor os meninos, vamos... Tem tanta coisa humanamente que se pode fazer como uma expressão do amor divino para que atos de ódio aconteçam cada vez menos, né? Então podemos pensar, sim, o que podemos fazer humanamente, mas sempre com um espírito de amor, né, de amor cristão. E claro que quando a gente está orando, a gente está contribuindo para uma sociedade melhor. Está contribuindo para uma atmosfera mental mais saudável. Bom, eu quis mencionar isso porque para mim tem tudo a ver com nós não temos recebido o ódio do mundo, e sim o amor que vem de Deus. Então tem tudo a ver com esse trecho que a gente acabou de ler, né, na 1 Coríntios. Ou não temos recebido o ódio, não temos dado ódio para o mundo, mas sim dado para o mundo o amor que Deus nos deu, né? Deus nos dá tanto amor e a gente tem esse privilégio de dar esse amor de volta para o mundo, né? Vamos aqui para a seção, João 4:24, Deus é Espírito. Então é uma das definições de Deus na Bíblia, que depois a senhora Ed pegou como um dos 7 sinônimos de Deus, né? Dos 7 sinônimos, alguns estão ditos explicitamente na Bíblia, outros estão implícitos na Bíblia, né? Como não tem a frase Deus é a mente, mas tem a sabedoria com S maiúsculo falando, e está implícito nas Escrituras que Deus é a mente divina, fonte da inteligência e da sabedoria, que guia e governa seus filhos, né? Então, assim como esse sinônimo está implícito, outros também, né? E alguns estão explícitos, como Deus é Espírito, Deus é amor. Então vamos aqui para o Salmo 139, versículo 7 em diante. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, essa semana eu li uma notícia muito interessante que saiu em todos os jornais internacionais, aqui no Brasil não sei se saiu, e que é sobre um evento simples que aconteceu na Austrália, né? Estava ali uma família, era uma mãe e 3 filhos passeando na praia, estavam de férias numa praia da Austrália, alugaram 2 stand-up paddles, né? Aquela prancha um pouco maior que você rema, né? E fica em pé ou pode ficar ajoelhado, e um caiaque. Então eram 4 pessoas, 3 barquinhos ali, 2 stand-ups e 2 caiaques, e um caiaque. E daí foram ali na beira da praia, estavam ali, só que bateu um vento contrário muito forte que levou eles para o alto mar. Eles não conseguiam mais voltar para a praia. E no desespero acabaram perdendo os remos e tal, e estavam cada vez mais se afastando, até que esse menino, que era o mais velho, de 13 anos somente, né, a mãe falou, olha, tenta voltar para a praia e buscar ajuda. E o menino foi com o caiaque, ainda estava com o remo ali, tentar voltar para a praia, enquanto a mãe e os 2 menores, um de 8 e outro de 10, eu acho, estavam ali com a mãe, segurando nas pranchas. E o que acontece é que as ondas estavam fortes, o vento estava contrário. O caiaque começou a ser invadido de água, o menino acabou perdendo o remo e acabou abandonando o caiaque e foi nadando, tentando nadar até a praia. E ele disse que foi ficando cansado, claro, e começou a orar,
né, a orar a Deus, a lembrar de trechos da Bíblia, a lembrar de músicas da igreja, né, canções da igreja. Não sei que igreja ele vai, nem nada, mas mostra como ele buscou o apoio de Deus, né? Ele estava ali numa situação de alta periculosidade, né, de vida ou morte para ele e para seus familiares, que estavam dependendo dele para buscar ajuda, e ele buscou ajuda em Deus, e foi nadando de frente, de peito, de costas, tudo que ele sabia, ele foi nadando até que conseguiu chegar na praia, só que chegou 2 quilômetros distante de onde estavam as coisas da mãe, né, o lugarzinho que eles tinham feito na praia ali, o guarda-sol. Ele correu 2 quilômetros, depois de nadar 4 quilômetros em alto mar, ele correu mais 2 quilômetros, achou o celular da mãe e ligou para o socorro. E ligou para o pai também, que estava trabalhando, e o socorro conseguiu, né, foram para o mar, acharam, resgataram a mãe e os 2 irmãos. E esse menino acabou saindo em todos os jornais, porque, né, é considerado um herói, nadou 4 quilômetros, e é um adolescente de 13 anos. Mas mostra como ele pôs em prática exatamente esse trecho, né? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E temos, né, já li outros testemunhos nas revistas da ciência cristã, né, de pessoas que estavam ali em situações ruins no mar, né, de diversas formas. Na nossa igreja tem um menino também que uma vez foi pego numa correnteza, e ele até escreveu um testemunho também na época, e orou a Deus e conseguiu, né, sair da correnteza e voltar para a praia. Os pais nem ficaram sabendo, né, na hora, nem perceberam que ele estava em perigo, ele estava ali sozinho com Deus e conseguiu orar e voltar. E ter forças para voltar para a praia também sozinho, né, quando foi pego por uma correnteza. Mas você vê que muitas pessoas já puderam provar isso, né? Isso literalmente, né, estar nos confins dos mares ou em algum... Mas também mares podem ser metafóricos, né? A gente está num mar de problemas, a gente está no confim dos mares de problemas, de dificuldades, de adversidades, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Né? Metaforicamente também podemos pensar que se faço a cama no mais profundo abismo, ou seja, se eu estou na mais profunda depressão, tristeza, sem motivação, né, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Então, é muito bonito esse salmo. Eu até mencionei umas semanas atrás que um outro homem que estava na prisão e estava com uma Bíblia e ficou orando com esse salmo. E daí, depois que ele orou bastante, ele foi guiado a achar o Ciência e Saúde na biblioteca da prisão e descobriu a ciência cristã, né? E cresceu muito espiritualmente ali. Mas realmente esse salmo é um dos favoritos de muita gente, né? Inclusive um dos meus favoritos. Vamos aqui para a sessão, para o Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, né, de Mary Baker Eddy, que nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Ele não substitui a Bíblia, né? Outro dia eu dei de presente para a irmã da minha namorada, né, o Ciência e Saúde. Ela falou, mas esse livro é a Bíblia de vocês? Eu falei, não, é a chave das Escrituras, nos ajuda a entender a Bíblia. Né? Então, aqui na página 223, Deus é o Espírito onipresente, infinito. Então, não há um lugar onde a gente possa sair da presença de Deus, porque Ele é onipresente.
não só ela está presente em todo lugar, como é a única presença verdadeira, assim como é o único poder verdadeiro. E, na verdade, todos nós estamos presentes em Deus, vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Geralmente a gente pensa nele presente e a gente pode pensar também nós presentes nele, nós vivendo nele, em Deus. Que é justamente todos esses exemplos que eu mostrei, as pessoas demonstraram a presença de Deus em situações de adversidade, Porque uma adversidade é uma alegação de que Deus não está presente. Eu lembro uma vez que o meu primo menor, quando ele era criança, ele estava brincando ali na igreja e ele virou correndo e bateu de cara com a porta, com a quina da porta, e começou a chorar. E aquela imagem ficou na minha cabeça assim. Aquele pequeno acidente era uma alegação de separação. É uma alegação de que Deus não estava presente ali para guiar ele naquele momento em que ele sofreu um acidente. E a gente não pode aceitar uma alegação de ausência de Deus. E eu fiquei pensando, não, exatamente naquele momento Deus estava presente, guiando e governando o menino, Não, jamais posso aceitar que existe um momento de ausência. É o erro que está alegando essa ausência. E nós podemos reafirmar a presença, o poder, a direção infalível de Deus, mesmo quando parece que houve um acidente. Na página 334, e no caso, esse que eu falei, o menino parou de chorar em poucos minutos, assim, uma coisa que acontece com razoável frequência com as crianças, em pequenos momentos em que elas batem a cabeça, alguma coisa, começam a chorar, mas não foi nada grave, mas de qualquer forma, para mim ficou na cabeça essa alegação de separação, e quão importante é não aceitar essa alegação, de que possamos estar separados de Deus, nem que seja por um instante. Página 334. Visto que o Espírito é Deus, só há um Espírito, pois só pode haver um infinito e, portanto, só um Deus. E essa semana também eu tive uma revelação que para mim foi importante, por mais simples que seja. Eu estava voltando da academia, eu sempre volto da academia escutando música, só que o meu negócio de ouvido aqui tinha acabado a bateria, ele é Bluetooth, daí acabou a bateria, eu falei, não, vou voltar então para casa sem escutar música. Mas fiquei orando, voltando para casa, que é uns 6 quarteirões da academia até em casa, e orando, e de repente me veio uma ideia, de que Deus só existe um amor, Não haverás outros amores diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, um único Deus, um único amor. Isso me fez sentido, porque, como eu já falei aqui, às vezes eu já tive muita tristeza na minha carreira por eu estar dando amor e parece que eu não recebo esse amor de volta, do mundo. Eu dei amor por mais de 10 anos distribuindo e-books gratuitos, que foram baixados por mais de 1 milhão de pessoas que leram os meus livros. E eu esperava algum retorno, seja uma editora entrando em contato comigo, pessoas querendo comprar o livro em papel e assim por diante, ou escolas querendo me convidar, e nada acontecia, Não, o amor parece, a alegação é que ele foi e não voltou, E já comentei aqui antes que isso já me trouxe muita tristeza, já desisti várias vezes, já voltei e tudo, mas de repente me veio essa frase, só existe um amor. Então,
Não existe o meu amor que eu dou para o mundo e o amor do mundo que pode voltar para mim. Só existe o amor de Deus. Só existe um amor, que é Deus. Eu fui amado por esse amor que é Deus e refleti esse amor para o mundo. Se o mundo voltasse alguma forma de amor, e algumas vezes volta, né? Seja algum leitor que me escreve, alguma professora que fala que está usando os meus livros com os alunos e como eles estão gostando, ou seja, alguém que compra. Quer dizer, esse que parece pouco que volta também é o amor de Deus, não é o amor dessas pessoas, é o amor de Deus refletido por essas pessoas que volta para mim. Mas continua sendo o amor de Deus. Só existe um amor que é Deus, né? Então a gente se decepciona quando a gente acha que existem muitos amores. Eu amo aquela pessoa, mas ela não me ama de volta. Não. Deus que ama você e você reflete para aquela pessoa. E se ela não dá de volta, não importa, porque Deus já te deu o infinito. Não existe mais do que o amor infinito, né? Esse amor infinito pode ter diversas expressões humanas, mas o amor que Deus dá para a gente já é infinito. Já é tudo que a gente precisa. Se você refletiu esse amor para uma outra pessoa e parece que não voltou para você, essa pessoa não correspondeu, não tem problema, né? Vamos só confiar que Deus está amando essa pessoa. Esse amor infinito está amando ela. E ela pode refletir esse amor para quem ela quiser. Assim como o amor infinito já está nos amando, isso já nos supre de todo o amor que a gente precisa. Não existe mais do que o amor infinito, né? Então, o que eu me senti voltando, né, aquele dia foi isso. Eu já sou infinitamente amado por Deus, não existe mais do que isso, né? O amor de Deus é o único amor e é infinito. Então, eu sou amado por Deus, reflito esse amor. Às vezes outras pessoas refletem ele de volta para mim, mas a fonte é sempre a mesma, né? É sempre o amor infinito. E esse amor já está nos amando infinitamente, né? E não podemos pedir que ele seja mais, né? Tem um trecho no Sem Saúde que fala: Deus é amor, podemos pedir-lhe que seja mais? Não, né? Ele já é o amor infinito, né? Cabe a nós perceber esse amor, ser grato por esse amor, sentir esse amor em tudo, né? Outra coisa que eu lembrei muito essa semana, da trecho: a natureza inteira ensina o amor que Deus tem pelo homem. Então a natureza inteira ensina o amor que Deus tem pelo homem. Então a gente está reparando na natureza, está aprendendo esse amor que Deus tem por nós através da natureza, né? Então uma flor ensina o amor que Deus tem pelo homem, um pássaro cantando ensina o amor que Deus tem pelo homem, o sol brilhando ensina o amor que Deus tem pelo homem. A natureza está o tempo todo falando que Deus nos ama, mas às vezes a gente não está escutando, não está reparando, né? Então é muito interessante isso, né? Então podemos substituir aqui, visto que o amor é Deus, só há um amor, pois só pode haver um infinito e, portanto, só um Deus. Na página 331, lemos: está implícito nas Escrituras, né? Implícito, não sempre explícito, está implícito nas Escrituras que Deus é tudo em tudo. Segue-se daí que nada possui realidade ou existência exceto a mente divina e suas ideias. As Escrituras também declaram que Deus é o Espírito, portanto, no Espírito tudo é harmonia e não pode haver desarmonia. Tudo é a vida e não existe a morte. Tudo é o amor e não existe ódio, não existe egoísmo. Tudo é a verdade e não existe erro, não existe desonestidade.
Tudo é o Espírito e não existe matéria, né? No absoluto de Deus só existe Espírito. E assim por diante, né? Tudo é mente e não existe mente mortal. Tudo no universo de Deus expressa Deus. Cada um de nós no universo de Deus expressa Deus. Ele enche todo o espaço mental, né? Todo o espaço na nossa consciência está cheio do amor, está cheio do Espírito, né? Está cheio da verdade que expulsa o erro, está cheio do amor que expulsa o medo. Então ele enche todo o espaço e é impossível conceber tal onipresença e individualidade senão como um espírito infinito, ou a mente infinita. Portanto, tudo é espírito e tudo é espiritual. Tudo é amor e tudo é amoroso. Tudo é verdade e tudo é verdadeiro. Tudo é vida e é cheio de vitalidade, né? Então, se ele enche todo o espaço, não há lugar para o erro, não há lugar para o medo, né? Não há lugar para a falta. Né? Que outra coisa que eu estava pensando muito essa semana é naquela frase que Deus conhece todas as nossas necessidades, né? Deus conhece as nossas necessidades antes que lhe o peçais. Jesus falou isso, depois a senhora Ed falou isso também, né? Que Deus é a mente que tudo ouve e tudo sabe, que sempre conhece todas as necessidades do homem e as satisfaz. Mas a gente fica pensando, Deus conhece as minhas necessidades? Isso é uma forma humana de se expressar um fato espiritual, né? Eu acho que no absoluto, não, Deus não conhece a necessidade, assim como a luz não conhece as trevas. Né? Então a luz não conhece as trevas, ela só conhece a luz. Né? E Deus não conhece a falta, Ele só conhece o suprimento, porque Ele é o infinito sustentador. Então, não é que Ele sabe exatamente o que a gente precisa e vai dar, é porque o princípio, assim como a natureza da luz é vencer a escuridão, né? Você simplesmente liga a luz, ela afasta a escuridão. É a natureza da luz. Ela preenche o suposto vazio da escuridão e não há mais escuridão. Essa é a natureza de Deus, é a natureza do infinito sustentador. Ele nos dá o suprimento, que é exatamente o que a gente precisa. Independente dele saber humanamente, o Flávio está precisando de dinheiro para pagar o aluguel, não, mas ele precisa para comer. Não. O infinito sustentador está dando suprimento, é a lei de Deus. Né? É o amor divino satisfazendo a toda necessidade humana por sua própria natureza de amor. Né? É meio difícil conceber isso humanamente, né? Mas são tentativas de explicar essa lei divina do ajustamento, a lei divina do preenchimento, né? Não há vazios no reino de Deus, só há a presença de Deus, né? Na forma de suprimento, na forma de luz, na forma de inspiração, né? De tudo que... Então ele enche todo o espaço, né? E uma falta é a alegação de vazio, está faltando alguma coisa, tem um espaço que não está preenchido ali, né? Mas o amor divino enche todo o espaço, a luz divina enche todo o espaço, né? E nos supre exatamente do que a gente precisa. Na página 167, lemos: há um só caminho, a saber, Deus e sua ideia que conduz ao ser espiritual. A gente sabe que no original a palavra que está traduzida como existir é being, que é ser, né? E que as tradutoras fizeram, para tomar essa decisão, elas perguntaram para algumas pessoas o que elas entendiam por ser, né? Quando liam ser, e a maioria das pessoas respondeu homem, né? E daí acharam que precisava mudar a palavra, mas a palavra está correta. É o entendimento dessas pessoas que não estava completo, né? E que precisava ser ajudado, né? Então,
Daí você repara quantas vezes a palavra ser está explicada em ciência e saúde. Como aqui, há um só caminho, a saber, Deus e sua ideia que conduz ao ser espiritual. Ou seja, o ser espiritual é Deus e sua ideia, não é só a sua ideia, não é só o homem. O ser espiritual é Deus e o homem. É um só ser, formado por Deus e sua criação. Isso está explicado de inúmeras maneiras no livro. E não seria necessário mudar para existir, só bagunçou o coreto e não ajudou a entender o ser. Só cria uma palavra que não está no original, e acaba dando um pouco de bagunça. Por isso que eu sempre enfatizo, que o original de ser, e quão é importante a gente entender o ser. Página, aqui na seção 2, lemos em Ezequiel 36, 16 e 27. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e o observeis. Então você vê, andar nos estatutos não significa que ele estava andando em cima dos estatutos, simplesmente agir com esses princípios, pensar nesses princípios, agir nesses princípios, e porei dentro de vós o meu espírito, também é uma forma simbólica, porque esse Espírito de Deus é infinito, O infinito não pode estar no finito, apesar de que nós não somos finitos, somos infinitos também, a expressão infinita da mente infinita. Mas essa ideia também de pôr o Espírito, pôr dentro de vós o seu Espírito, é pôr na nossa consciência o seu conhecimento. Deus dá diretamente para nós o seu conhecimento, as suas inspirações. A própria palavra inspiração é o Espírito entrando, assim como expiração é o Espírito saindo, que é a palavra vento, ar, é a mesma palavra de Espírito, em hebraico e em grego. Então, a inspiração é o Espírito entrando em nós. Ou seja, o conhecimento de Deus, as ideias de Deus entrando em nós. Deus nos dando essas ideias, colocando dentro da nossa consciência o seu Espírito, o seu conhecimento. E aqui em 1 Samuel, capítulo 3, temos a história do pequeno Samuel. A gente sabe que a mãe dele era estéril e orou ali no templo, pedindo um filho, e depois de um tempo ficou grávida e deu o filho de volta, depois que ele estava desmamado, ao templo. E o Samuel cresceu ali no templo junto com o sacerdote Eli. E a gente não sabe exatamente quantos anos ele tinha aqui, acho que a Bíblia não diz o detalhe, mas de qualquer forma, independente se ele tinha 6 ou 12 anos, a história é a mesma validade, Tem a mesma validade aqui. Que ele estava ali deitado e ouviu a voz de Deus falando: Samuel, Samuel. Ele não entendeu que era Deus chamando, ele achou que era o profeta, o sacerdote Eli chamando. Ele foi até Eli e falou: olha, você me chamou? Não. Voltou, ouviu de novo, foi lá, ouviu de novo. Na terceira vez o Eli desconfiou. Ele recebeu 3 vezes esse chamado, eu acho que é Deus falando com ele. E daí ele instruiu o menino, falou: olha, a próxima vez que você ouvir esse chamado, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E ali Deus falou pela primeira vez, assim,
não é que Deus falou pela primeira vez, Samuel escutou pela primeira vez, né, uma mensagem direta de Deus para ele. E a partir daí, né, justamente, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Então, tem muita coisa para a gente aprender aqui nessa história, né? Mas uma delas é essa estrutura de oração, né? Então, a maioria das pessoas ela tem um conceito inverso, ou absolutamente a oração para elas é o oposto do que deve ser. Ela fala, a oração da maioria das pessoas é: ouve, Senhor, porque teu servo fala, né? Então, é ele falar para Deus e esperar, pedir para Deus me ouvir, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, para eles, a oração é: ouve, Senhor, porque teu servo fala. Mas aqui na Bíblia, a oração é: fala, Senhor, porque teu servo ouve. A oração é escutar a Deus. É Deus quem fala, nós ouvimos, não falamos, não temos nada para falar para Deus. Temos tudo a escutar da mente onisciente, né? Então, aqui essa simples frase é uma definição de oração na ciência cristã. O que é orar? Orar é se colocar receptivo a Deus, né? Nesse sentido, fala, Senhor, porque teu servo escuta. Eu estou aqui te escutando, receptivo, aberto a ti, né? Pronto para te escutar. Isso é oração, né? E humilde para obedecer depois de escutar, né? E o Samuel aqui, nesse caso, tem, se você ler a história inteira, eles tinham um conceito de Deus ainda que era um Deus que era bom e mau, né? O que Samuel escutou aqui era que Deus iria punir o Eli, o próprio sacerdote com quem ele morava, porque o Eli não tinha restringido os 2 filhos dele. Ele tinha 2 filhos que estavam fazendo besteira, não sei exatamente, né? E o que Samuel falou, olha, o que Samuel escutou foi que Deus iria punir o Eli por ele não ter educado bem os seus filhos, né? Que está ali embutido um conceito de que um Deus punidor, um Deus, né? E na verdade Deus não pune ninguém, mas ali ainda não tinham esse conceito mais elevado de Deus. E o que Samuel escutou ali era ainda dentro de um contexto, né, daquela época, que é um Deus que premia ou pune, né, de acordo com as atitudes das pessoas. Mas tudo bem, quer dizer, justamente, olha, isso aqui aconteceu, né, eu não sei exatamente, vou chutar 1000 anos antes de Cristo, né, 900 anos antes de Cristo, mas de qualquer forma, olha o quanto de progresso faz cada profeta da Bíblia, cada patriarca, cada personagem bíblico deu um passo de progresso para conhecer melhor a Deus, até chegar em Jesus, até chegar em João, que descobriu que Deus é amor e conseguiu definir que Deus é amor. E depois o progresso continuou com a ciência cristã, que trouxe uma definição mais clara de Deus e eliminou essa dualidade de um Deus que é mau e que é bom, um Deus que é só o bem, né? E então, quer dizer, cada um deu um passo de progresso e a gente deve gratidão a cada personagem bíblico, a cada cristão, né? Porque faz parte de uma linha de progresso espiritual que nós estamos continuando, né? Então, por mais que a gente
for ver os detalhes de tudo, para a gente hoje soa um pouco estranho você ouvir de Deus que vai punir alguém, né? Mas foi o que ele escutou aqui, segundo o relato bíblico, né? E ele teve coragem de falar para o Eli, né? E o Eli achou, não, tá certo, realmente eu não cuidei bem dos meus filhos e tal. Não sei os detalhes depois do que aconteceu, mas eu sei que depois o Samuel, uma frase logo depois aqui, fala desde Dan até Berseba, né? Que, se não me engano, Dan era no norte de Israel, Berseba era no sul. E essa frase é muito falada na Bíblia, desde Dan até Berseba, ou seja, todo Israel soube que Samuel era um novo profeta do Senhor. Né? Na época não tinha redes sociais, não tinha jornal, né? Mesmo assim, todo mundo de Israel ficou sabendo que tinha alguém escutando a Deus. Porque ali eles acreditavam, nessa época, ninguém estava conseguindo escutar a Deus. E Samuel veio quebrar esse jejum. Não, tem alguém que está conseguindo escutar a Deus e vai nos ajudar, né? E Samuel depois ficou um juiz importante, né? E ele que selecionou o primeiro rei, né? E depois o segundo rei, né? De Israel. E ele estava sempre escutando a Deus. Então é muito bonito, um exemplo muito bonito. Em Isaías 42:1, eis aqui o meu servo a quem sustém, o meu escolhido em quem a minha alma se comprar. Pus sobre ele o meu espírito. Olha isso em Ezequiel, em Samuel, Isaías. Deus pôs o espírito, né, sobre cada um de nós, né, até hoje. E na página 89 de Ciência e Saúde, o Espírito Deus é ouvido quando os sentidos estão calados. Isso também faz parte da oração, né, na ciência cristã. Calar os sentidos, né? Vamos parar de escutar o que os sentidos materiais nos dizem, nos mostram, e vamos escutar o que Deus fala. Então, as pessoas, os cientistas cristãos, põem em prática isso. E ontem essa noite eu estava escutando um podcast, Sentinel Watch, né, em inglês, e daí a moça falou que foi para o optometrista, né, e daí o optometrista olhou os olhos dela e falou, olha, tem um começo de catarata aqui. E ela falou, não tem não. Não sei se ela falou isso em voz alta, mas pelo menos para si mesma, ela falou, não, né? É Deus que viu isso? É Deus que está me dizendo isso? Tem uma catarata no meu olho? É Deus que está vendo isso? Ela falou, não, Deus não está vendo nenhuma imperfeição em mim e Deus não está me dizendo nada disso, né? Eu só vou escutar o que Deus me diz sobre mim. Só o que Deus diz sobre mim, só o que Deus enxerga sobre mim é que é a verdade. Ela não aceitou aquele diagnóstico, né? Agradeceu ao optometrista e depois de um tempo, parece que ela não disse o porquê, mas suponho que é porque ela usa óculos, consultou um outro optometrista e ele falou, olha, seus olhos estão perfeitos, né? Ou seja, ela, vamos dizer assim, ela anulou aquela alegação de erro, né? E ficou curada, né? Mas já logo de cara, ela não primeiro aceitou o erro. Caramba, que droga, estou com catarata, vou orar a respeito. Não, ela já cortou na hora, não aceitou na hora aquilo, não aceitou para depois tentar desaceitar, né? Ela já estava 100% alerta. Saber, Deus não criou catarata, Deus não viu catarata, Deus não falou nada disso para mim. Eu só aceito o que Deus fala, né? Eu só aceito o que Deus sabe sobre mim. Essa é a verdade absoluta a meu respeito, né? Ou seja, ela estava escutando o Espírito e calando os sentidos. O Espírito de Deus é ouvido quando os sentidos estão calados.
E a página 323, os efeitos da ciência cristã se fazem sentir mais do que ver. É a voz tranquila e suave da verdade a se manifestar, né? Ou a gente está dando ouvidos a essa voz, ou a gente não está, né? Ou a gente está dando as costas a essa manifestação, ou estamos dando atenção e nos elevando. E é isso que nós, cientistas cristãos, fazemos. Damos atenção à voz de Deus e nos elevamos, né? A disposição de tornar-se como uma criança, de deixar o velho pelo novo, faz com que o pensamento seja receptivo à ideia avançada. E aqui, Samuel era uma criança e ele tinha essas qualidades, né, de uma criança que nós também podemos ter, né? Uma disposição, uma receptividade, pureza, inocência, humildade, né? Essa disposição de deixar o velho pelo novo, não se apegar ao passado, a mágoas, a rancores, a traumas, né? A criança geralmente tem uma disposição maior de viver no presente e não no passado nem no futuro, né? O adulto, a mente mortal, considerada adulta, né, geralmente carrega um pouco mais de traumas do passado e de medos do futuro. Agora, a criança costuma não ter esses defeitos, e é isso que Ciência e Saúde está nos convidando a ser como uma criança, assim como Jesus também convidou, né? E aqui Deus, na página 513, no final da frase, diz assim, no final do parágrafo, Deus cria todas as formas de realidade, seu pensamento são realidades espirituais. Então, tudo que existe realmente é Deus que criou, Ele cria todas as formas de realidade, seus pensamentos são realidades espirituais. E o pensamento de Deus é o pensamento de saúde, de harmonia, de ordem, de equilíbrio, do bem, né? Ele não pensa no mal. Portanto, nenhum mal é a realidade, né? Os seus pensamentos são realidades espirituais. Ele cria todas as formas de realidade. Se Deus não criou, não é uma forma de realidade, é uma forma de irrealidade, é um sonho mortal, um erro mortal, né? Uma ilusão mortal. Página 264. Temos de olhar para onde queremos caminhar. Vamos olhar para o Espírito. E temos de agir como possuidores de todo o poder daquele em quem existimos. Temos de agir como possuidores de todo o poder daquele em quem temos o nosso ser, né? Então é muito bonito isso. E era o que essa praticista fez, ela agiu como possuidora de todo o poder de Deus, né? Para não aceitar uma alegação do erro, né? Aceitar somente a verdade divina. Quando compreendemos que a vida é o espírito e nunca está na matéria nem é constituída de matéria, essa compreensão se expande a ser completa em si mesma, achando tudo em Deus o bem sem necessitar de nenhuma outra consciência. Uma outra coisa que essa praticista falou no podcast foi que quando ela sente, por exemplo, uma dor, qualquer coisa de ruim no corpo, ela faz questão de pensar, isso é um pensamento, não é uma realidade, não é uma coisa. Então a dor, ou um desarranjo, tudo que ela sente que é ruim no corpo, ela não procura achar que aquilo é algo, e sim é um pensamento só, a ser corrigido. É uma alegação do erro, um sonho mortal. Então, quando a gente acha que o erro é uma coisa e a gente tenta buscar uma causa
ou dar um nome para aquele erro, né? A gente está dando mais realidade ao erro. E você está alerta, né? Fala, quando compreendemos que a vida é o espírito e nunca está na matéria. Então a matéria não pode gritar, estou com dor, porque a matéria não tem vida, ela não tem inteligência. É a mente mortal que está gritando, estou com dor, através da matéria, né? A matéria não tem poder de gritar, é a mente mortal que está gritando, que está acreditando naquele erro, aceitando aquele erro. E nós podemos abandonar a mente mortal, né, pela mente divina. Só pensar o que Deus pensa, só saber o que Deus sabe, só ver o que Deus enxerga, só sentir o que Deus sente. Deus não sente dor, o espírito não sente dor, o homem espiritual, a imagem e semelhança do espírito, não sente dor na matéria, não sente matéria. Então, nós temos muitos argumentos espirituais para vencer o erro, né? A ciência cristã nos dá esses argumentos e nos ajudam a elevar o pensamento acima de qualquer alegação do erro. Então não são fórmulas, são inspirações que vêm de Deus e que vão nos ajudar a nos elevar acima do erro, né? Até a realidade espiritual. O espírito e suas formações são as únicas realidades do ser. Né? Olha, mais uma vez uma frase que está explicando o que é o ser. Né? O espírito e suas formações são o ser. São as únicas realidades do ser. Não é as matérias e suas formações são as realidades do ser. É o espírito e suas formações são as realidades do ser. Do meu ser, do seu ser. As realidades da existência. E na seção 3, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, lemos a história do Elias e do Eliseu. Então a gente sabe que Elias tinha acabado de escolher Eliseu como seu discípulo principal, né, que iria carregar o legado de Elias para a posteridade. E aqui fala, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, ele partiu, né, para Gilgal na companhia de Eliseu. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao rio Jordão. E logo antes disso, né, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia e leia esse capítulo inteiro, né? Porque esse negócio se repete 3 vezes, né? Que Elias, ele foi para Gilgal e daí chegava lá, ele falava a mesma coisa, fica-te aqui porque eu vou para Betel, e o Eliseu falou, não, eu vou com você. E daí chegou lá em Betel, os discípulos dos profetas, né, chegaram para Eliseu e falaram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre tua cabeça. Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Então ele foi para 2 lugares em que os discípulos dos profetas daquele lugar, que parece que Elias, eu sei que Eliseu era um profeta viajante, né? Ele tinha discípulos em várias cidades e ia viajando e atendendo a esses discípulos, né? Ensinando. E aqui esses discípulos já sabiam que Elias ia ser tomado para o céu. E a gente não sabe como eles sabiam disso, né?
Mas eu sei que em 2 localidades eles já sabiam, que é uma prova também desse Espírito de Deus falando com todos, né? Essa comunicação direta de Deus para o homem, né? Ali todos sabiam que ia acontecer isso, apesar de ser um acontecimento absolutamente, né, no mínimo, curioso. Como assim? Vai ser tomado para o céu, né? Mas 2 vezes eles falaram isso. 2 grupos de discípulos diferentes falaram isso para o Eliseu. E daí, então, chegando ao Jordão, né, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Então é bonito isso, porque assim como já tinha acontecido isso 2 vezes antes, né? Ou Moisés abriu as águas do Mar Vermelho, depois Josué abriu as águas do Jordão, quando os israelitas passaram, entraram na região de Jericó, e aqui na mesma região de Jericó, muitos anos depois, Elias bateu com o manto e as águas do rio se abriram, eles passaram em seco. E daí o Elias perguntou para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. É uma pedido no mínimo estranho, porque não existe o dobro do infinito, né? O Espírito de Deus é infinito. Então, não existe o dobro do infinito, existe o infinito, né? O Espírito de Deus nos dá tudo o que a gente precisa. É o Espírito infinito e nós somos a expressão infinita desse Espírito infinito, né? Então, não existe o dobro do Espírito, existe só o Espírito infinito. Mas, ali nas palavras humanas, foi assim que ele expressou. Talvez eu quero ter demonstrações ainda melhores que as que você demonstrou, né? Quero ir mais além, quero ir mais alto, quero progredir mais longe. E é normal a gente querer, né, sempre estar dando passos à frente dos nossos antecessores, né? Então, é um desejo honesto e puro que depois foi recompensado. É porque se você for... É muito difícil julgar humanamente. O que é uma porção dobrada do Espírito? Elias fez coisas maravilhosas. Eliseu também. Se você for ver na quantidade de obras relatadas na Bíblia, realmente, Eliseu tem mais ou menos o dobro de relatos, de obras relatadas na Bíblia do que Elias. Numa conta muito superficial assim, parece que realmente ele tinha o dobro do Espírito, ou seja, teve o dobro de demonstrações. Mas é muito difícil julgar isso, até porque Elias passou por desafios mais graves do que Eliseu, né? Quando Elias estava sendo perseguido pela Jezabel, né? Então, ele estava ali com a rainha e os soldados atrás dele, e ele conseguiu escapar, né? E depois enfrentou os discípulos, né, os profetas de Baal e venceu. Então, são desafios mais desafiadores, vamos dizer assim, que Eliseu passou. Eliseu foi apoiador de vários reis, né? Por mais que teve um relato de que o rei estava bravo com ele quando houve aquele cerco em Samaria, e que eles não tinham o que comer e tal, ali tem um relato do rei estar bravo com Eliseu. Mas fora isso, dá para ver que ele tinha um ótimo relacionamento com os reis, né? Tinha um status muito alto em Israel, né? Algo que Elias já enfrentou mais oposição, né? Principalmente da parte da rainha Jezabel. Então é isso, são experiências completamente únicas e diferentes, mas com certeza Eliseu carregou esse mesmo espírito, esse mesmo legado,
essa mesma espiritualidade que Eliseu carregou o mesmo espírito de Elias, né? Levou adiante esse espírito, né? Essa altitude mental, essas qualidades divinas, né, que Elias já manifestava. E daí, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E a gente sabe que existem 3 personagens bíblicos que ascenderam, né? Foi o Enoque, em Gênesis, o Elias, aqui, e depois Jesus ascendeu aos céus. E o que aconteceu aqui, se você for ler no relato na Bíblia, é que justamente Eliseu pegou o manto de Elias que caiu e ele falou assim, deixa eu até ler aqui que é interessante as palavras que ele usou. Ele tomou o manto de Elias que lhe deixara e feriu as águas do Jordão e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então ali foi a 4ª vez que as águas foram divididas, né? Aí por Eliseu. Então 4 personagens bíblicos tiveram essa demonstração, que também é uma demonstração simbólica, né, das águas da mente mortal partirem, né, e a gente passar em seco, né? Então isso tem simbologia, né, na nossa vida. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele. E eis que entre os seus servos, e eles falaram assim para Eliseu: olha, deixa-os ir à procura do seu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Mas Eliseu falou: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que procuraram 3 dias, porém não acharam o corpo de Elias. Então voltaram para ele, que permaneceram em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? E aqui também tem justamente, eles procuraram o corpo de Elias e não acharam. A mesma coisa parece que aconteceu com Moisés quando ele morreu. Procuraram o corpo dele e não acharam. Ao mesmo tempo, nunca ouvi alguém falar que Moisés ascendeu, né? Mas de qualquer forma, mostra, né, que não é realmente para onde foi o corpo, não sei. Mas também é um símbolo de que corpo é pensamento. O pensamento dele ascendeu, né? Então, não sabemos humanamente onde foi parar esse corpo, mas é interessante espiritualmente a gente está tentando pegar lições disso, né? Desses detalhes da história. Vamos aqui continuar. Em Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus, assim como Elias e Eliseu foram. Na página 139, do começo ao fim, as Escrituras estão cheias de relatos do triunfo do Espírito à mente sobre a matéria. Realmente, cada cura, cada demonstração, como abrir as águas, e assim por diante, são relatos do triunfo do Espírito sobre a matéria. E logo depois aqui, o primeiro, vamos dizer assim, milagre, seria o segundo milagre de Eliseu, né? Que ele aqui abriu,
cortou as águas. Depois, logo em seguida, ele estava ali em Jericó, reclamaram com ele, olha, as águas de Jericó são ruins. E ele pegou sal, jogou na fonte de água, e as águas foram curadas. Que também Moisés já tinha feito isso, né, com as águas de Mara. Então, mostra esse triunfo do Espírito sobre a matéria de várias formas, né? Então, Moisés provou o poder da mente por meio daquilo que os homens chamavam de milagres, mas são demonstrações naturais do poder de Deus, né? Provaram também Josué, Elias e Eliseu. A era cristã foi introduzida com sinais e prodígios. E na página 593 temos a definição, né, no glossário, de profeta. Aquele que vê espiritualmente desaparecimento do senso material ante os fatos conscientes da verdade espiritual. Então nós somos profetas, nós vemos espiritualmente também, né? E eu acho interessante a gente procurar também aqui no Ciência e Saúde a definição de Elias, né? Tem uma definição no glossário de Elias. Profecia, evidência espiritual que se opõe ao senso material. A ciência cristã, pela qual se pode discernir o fato espiritual em lugar de tudo que os sentidos materiais veem, a base da imortalidade. Você vê, Elias demonstrou a imortalidade. E tanto Elias como Moisés apareceram para Jesus na transfiguração, né? Então, dá para ver que, né, talvez seja uma demonstração da imortalidade. E aqui ele cita Mateus 17:11, quando fala, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Então tem muito significado, né? O profeta Elias, ele era realmente um símbolo dos profetas hebreus, considerado um dos maiores. Aqui na página 95 lemos, o senso espiritual não revela os fatos, o senso material não revela os fatos da existência, mas o senso espiritual eleva a consciência humana à verdade eterna. Então o profeta ele está enxergando com o senso espiritual, percebendo o mundo com o senso espiritual. E esse senso espiritual eleva a nossa consciência à verdade eterna. E será que não foi isso que aconteceu? Então, essa ascensão de Elias, a ascensão de Jesus, não seria uma elevação da consciência humana à verdade eterna? E na página 505 também fala um trecho bem parecido. Ó. O Espírito proporciona a compreensão que eleva a consciência e conduz a toda a verdade. Então, será que não foi isso que aconteceu? O Espírito proporcionou a Elias e a Jesus a compreensão que eleva a consciência e o conduz a toda a verdade. A realidade divina, né? A vida eterna, ao reino de Deus. Então, é o que a gente está fazendo aqui, estudando a ciência cristã. A verdade divina, apresentada na ciência, eleva nossa consciência até a verdade eterna. E é isso que é uma cura, né? Na verdade, nenhum de nós jamais ficou doente ou jamais pode ficar doente. É uma aparência de doença, um sonho de doença que aparece no corpo. E a cura é uma elevação da nossa consciência à verdade eterna, né? Da saúde e da harmonia. É uma verdade que nunca mudou. Simplesmente a gente perdeu de vista essa verdade e retomou de vista essa verdade, né? Elevou a nossa consciência até a verdade eterna da harmonia, da saúde, do suprimento, da santidade, né? São verdades eternas que nunca mudam. E a oração na ciência cristã, o estudo, é
a nossa busca é justamente para elevar a consciência até a verdade eterna. O senso espiritual é o discernimento do bem espiritual, é o discernimento da realidade espiritual. Então você só está discernindo uma realidade que já era, e que sempre foi e sempre será, né? A realidade da saúde, da harmonia, do equilíbrio, da ordem, da beleza. Na página 510, para discernir o ritmo do espírito, e para ser santo, o pensamento tem de ser puramente espiritual. Hoje de manhã eu estava estudando esse trecho e falei, o que é ritmo do espírito? Eu tive que me forcei a pensar nisso. Eu sempre gostei muito quando eu era adolescente, ia muito nas baladas, e dançava. E na hora de dançar, a gente dança no ritmo da música. E quem dança mal é justamente que não consegue achar o ritmo da música. Dança fora de ritmo. Às vezes porque não está escutando a música direito, não está atento à música. Então não tem a desenvoltura de se mover de acordo com o ritmo da música. Mas o que é o ritmo do espírito, então? Eu tentei traçar um paralelo ali entre o ritmo da música e o ritmo do espírito. O que é discernir o ritmo do espírito? Primeiro, está escutando o espírito, está em sintonia com o espírito para sentir o ritmo do espírito e se mover no ritmo do espírito. Eu lembrei de um trecho que a senhora Ed falou, escreveu uma vez. Ela falou, olha, eu tento não tomar as atitudes antes de Deus. Não, espera, acho que não foi isso. Ela estava mencionando de outros cientistas cristãos. Ela está falando, o cientista cristão, ele erra quando ele tenta dar um passo antes de Deus ou dar um passo muito atrasado. Então, ou seja, você toma uma atitude antes que Deus fale para você fazer aquilo, ou Deus fala para você fazer aquilo e você não faz. Isso é você não estar no ritmo do espírito. Então eu penso que estar no ritmo do espírito é estar na escuta, Deus fala, você obedece, e isso está no ritmo do espírito. Não querer fazer nada sem o espírito, sem Deus te guiar. E quando Deus te guia, você obedece, você não resiste. Então, isso para mim, é estar no ritmo do espírito, em sintonia com o espírito. E para isso o pensamento tem que ser puramente espiritual. E na seção 4, lemos aqui em Marcos 1, versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É tão bonito isso. E qual vamos dizer, o que a gente pode aprender, desse exemplo? Uma vez eu pensei assim, imagine se esses discípulos quisessem levar a rede junto com eles. Então eu vou seguir Jesus, mas eu sou pescador, então eu tenho que levar a rede junto comigo. Imagine aquela rede pesada, atrapalhando em tudo. Não faz sentido eles quererem levar a rede junto com eles. Mas nós às vezes fazemos isso. A gente quer seguir Cristo,
mas a gente não deixa as nossas crenças, os nossos medos, os nossos apegos à matéria. É como querer seguir a verdade levando o erro junto. Não dá, não combina, né? Atrapalha. Então, para mim, esse símbolo de deixar imediatamente a rede, não querer levar junto a rede, a gente tem que fazer isso. Não, eu vou aceitar o Cristo, eu vou seguir o Cristo, a verdade, então eu vou deixar o erro para trás. Faz parte. Não dá para seguir a verdade e levar o erro junto. Seguir a verdade significa abandonar o erro, abandonar o passado, abandonar traumas, abandonar mágoas, abandonar, apego à matéria, abandonar as crenças errôneas, os medos, as dúvidas. Tentar deixar tudo isso para trás e seguir o Cristo sem nada, sem carregar nada com a gente, simplesmente com o pensamento limpo e puro. Pelo menos é isso que eu pensei, E deixar imediatamente, não ficar, vamos, espera mais um pouco, deixa eu carregar um pouco mais esse erro junto. Não, imediatamente, larga as redes e segue a verdade. Mas, claro, humanamente falando, pode ser parecer um pouco difícil, mas isso é uma exigência diária, A gente abandonar as redes, abandonar a materialidade e seguir o Espírito, Seguir a verdade. Não é uma vez só, Como aqui os discípulos abandonaram, foram, é uma vez. A gente é diariamente, Deixar para trás a materialidade e seguir a espiritualidade. Na página 361, assim como uma gota d'água é uma com o oceano, um raio de luz um com o sol, do mesmo modo Deus e o homem, o Pai e o Filho são um no ser. Deus e o homem, o Pai e o Filho formam um único ser. A Bíblia diz, pois nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. De acordo com a Bíblia King James. Aqui na página 539, pois, aqui só falando isso, é mais uma vez que a senhora Ed escreveu a definição de ser, Que ser é sempre Deus e o homem, o Pai e o Filho. Deus, 539, Deus jamais poderia transmitir um elemento do mal e o homem nada possui que não lhe provenha de Deus. Então, vamos pensar nisso. Eu parei para pensar isso. Deus jamais pode transmitir um elemento do mal. Um elemento de doença, de pecado, de medo, de raiva, de ódio. Então, o amor jamais pode transmitir um elemento do ódio. O Espírito jamais pode transmitir um elemento da matéria. A verdade jamais pode transmitir um elemento do erro. A vida jamais pode transmitir um elemento da morte. Olha que importante a gente saber disso. E o homem nada possui que não lhe provenha de Deus. Aqui tem uma verdade absoluta e importante para a gente entender. Então, Deus jamais transmitiu, a palavra transmissão, a gente pode remeter a doenças contagiosas. Então, Deus jamais pode transmitir um elemento do mal e o homem nada possui que não lhe provenha de Deus. Então, eu não posso possuir algo que não me veio de Deus. Então, eu não tenho nenhum defeito. Deus é a fonte infinita das qualidades. Ele não pode transmitir um defeito. Por exemplo, você fala, eu sou preguiçoso. Não, eu não posso ter algo que Deus não me deu. Deus, que é oniação, que é todo atuante, está sempre ativo. Como que Ele pode nos transmitir a preguiça?
que é o oposto da uniação. Né? Então, nós não podemos ter preguiça, porque não podemos ter nada que não venha de Deus. Né? E a preguiça não vem de Deus. Então, eu sou medroso. Deus me deu medo? O amor que expulsa o medo pode ter me transmitido medo? Não. Então, Deus jamais pode, o amor jamais poderia transmitir um elemento do medo e eu nada possuo que não me provenha de Deus. Então, eu não possuo medo, porque Deus não me deu medo. Eu possuo coragem, porque Deus me deu coragem. Você vê como é importante a gente orar com esse trecho. Eu só possuo saúde, porque Deus só me deu saúde. Então, Deus, que é a vida, a fonte infinita da saúde, não pode transmitir nada, não pode transmitir um elemento de doença, e eu nada possuo que não me provenha de Deus. Então, eu não posso possuir uma doença, porque a doença não veio de Deus. Eu não posso possuir um pecado, porque o pecado não veio de Deus. Eu só posso possuir a santidade que me vem de Deus. A amorosidade que vem de Deus. Então, o amor não pode transmitir um elemento do ódio e eu nada possuo que não me provenha de Deus. Então, eu não posso ter ódio, porque Deus não me deu ódio. Eu só posso ter amor, porque Deus é amor. Eu não posso ter burrice, porque Deus é a fonte infinita da inteligência. Eu não posso ter decadência, porque Deus é a vida eterna. Ele só me transmite a vida eterna. Na página 476, no finzinho, aqui diz assim que, no finzinho do trecho, o homem não é uma habitação material para a alma, ele mesmo é espiritual. Então, não é que a gente é um corpo e que a alma entrou nesse corpo, e daí esse corpo está vivo, mas uma hora a alma vai sair, esse corpo vai morrer. Não, isso não é o homem, isso é uma crença. O homem não é um corpo, o homem é uma ideia. O homem não é uma habitação material para a alma, ele é o próprio reflexo espiritual da alma. Ele é 100% espiritual. Ele mesmo é espiritual. Essa é a nossa identidade espiritual. É o nosso verdadeiro ser. É quem realmente somos. Que isso é revolucionário da ciência cristã. Nos mostrar nossa identidade espiritual. Na página 289, o fato de que o Cristo, a verdade, venceu e ainda vence a morte, é que a gente pode substituir por decadência, declínio. O fato de que o Cristo, a verdade, venceu e ainda vence o declínio, prova que esse rei dos terrores, que parece que é impossível a gente evitar o declínio, é apenas uma crença mortal. O erro que a verdade destrói com as evidências espirituais da vida. Isso mostra que aquilo que aos sentidos parece ser o declínio, a decadência, é apenas uma ilusão mortal, pois para o homem real e para o universo real não há processo de morte, não há processo de decadência. Então esse processo de morte é um outro nome para a decadência. Então, para o homem real e para o universo real não há decadência. Há um eterno ápice do nosso ser, o eterno zênite do nosso ser, um eterno meio-dia. Estamos sempre na plenitude do nosso ser, porque o nosso ser é espiritual. Sempre somos, sempre seremos a expressão infinita da vida infinita. E quanto mais a gente compreender isso, mais a gente vai poder demonstrar isso. Por mais, como eu já falei antes, eu não conheço ninguém que tenha ainda demonstrado com absoluta plenitude essa eternidade. Mesmo cientistas cristãos
super espiritualizados, ainda assim no corpo aparecem sinais de declínio, como cabelos brancos, por exemplo. Mas muitos, né, mesmo com alguns sinais físicos, eles se mantêm espiritualmente plenos, né, demonstrando essa plenitude do ser, né, mesmo em idades avançadas, né, porque não aceitam a alegação de envelhecimento. Mas a gente sabe que é possível, sempre é possível chegar mais longe que outros chegaram antes de nós, né? Então, podemos buscar, né, cada vez mais compreender a nossa eternidade, a nossa plenitude, e demonstrar isso, né, de formas, né, maravilhosas, que talvez ninguém tenha conseguido demonstrar antes, mas a gente não pode fechar a porta a demonstrações espirituais, né? A verdade divina sempre pode ser demonstrada humanamente. O fato espiritual e a crença material com relação às coisas são contradições, mas o espiritual é verdadeiro e, portanto, o material tem de ser falso. A vida não está na matéria, por isso não se pode dizer que deixa a matéria, né? Se retira da matéria. A matéria e a morte são ilusões mortais. A matéria e a decadência são ilusões mortais. O espírito de todas as coisas espirituais são real e eterno. Tem aquele homem que no começo do ano passado, que eu escutei um testemunho, né, de um homem de 100 anos, que era estudante de ciência cristã e que com 100 anos tinha visão plena, né, não usava óculos. Então, quer dizer, uma pessoa conseguiu demonstrar, prova que é possível demonstrar, né, uma visão perfeita, mesmo em uma idade avançada, né? Se uma pessoa provou, quer dizer que é possível, né? Então a gente não pode, só porque o mundo fala que é impossível, a gente não pode aceitar o que o mundo diz, a gente só aceita o que Deus diz, né? Que Deus é aquele que tudo ouve e tudo sabe. Deus é all knowing, all seeing, né? Ele é aquele que tudo vê e tudo ouve, né? Então é possível a gente demonstrar essa visão perfeita de Deus, essa audição perfeita de Deus, porque somos a expressão infinita da mente infinita, né? E o que talvez tenha impedido muitas pessoas de demonstrarem isso é justamente não compreender plenamente isso, né? Ou ficar acreditando mais no que o mundo diz do que Deus diz, né? Então é um nosso desafio acreditar mais em Deus do que no mundo, né? Na página 271, aqueles que estão dispostos a deixar suas redes ou a lançá-las para o lado certo em busca da verdade, têm a oportunidade agora, como outrora, de aprender e praticar a cura cristã. É que deixar as redes, deixar as crenças limitantes, deixar os medos pela verdade divina. Vamos aqui para a seção 5. Aqui eu vou comentar já em Ciência e Saúde, na página 182. A lei do Cristo, ou seja, da verdade, faz com que tudo seja possível ao Espírito. Tudo é possível ao Espírito. Mas as chamadas leis da matéria, chamadas, não são leis verdadeiras, são as chamadas de leis pelo falso conhecimento humano, né? As chamadas leis da matéria tornariam ineficaz o Espírito e exigiriam obediência aos códigos materialistas, afastando-se assim da base de um único Deus, um único legislador.
Então, um único Deus, um único legislador. Então, se existe um único legislador, só existem as leis que Deus legislou, que Deus criou. E a vida jamais iria criar uma lei de decadência. A vida só legislou, só cria a lei da vida eterna, a lei do bem infinito, a lei da vitalidade eterna, né? Da saúde eterna, da harmonia eterna, a regra da harmonia perpétua. Essa é a lei de Deus, né? Não é uma regra de harmonia limitada, é a regra da harmonia perpétua, né? Então, se existe um único Deus, só existe um único legislador e só existem as leis que ele criou, que são leis de saúde, de harmonia, de plenitude, né, de vitalidade. Na página 273, Deus nunca decretou uma lei material para anular a lei espiritual. Então, Deus nunca decretou uma lei material de doença para anular a lei espiritual da saúde. Deus nunca decretou uma lei material de falta para anular a lei espiritual do suprimento infalível de Deus. Nunca decretou uma lei de desequilíbrio para anular a lei do equilíbrio perpétuo, da ordem perpétua. Se tal lei material existisse, ela se oporia à supremacia do Espírito, Deus, e contestaria a sabedoria do Criador. Aqui na página 393, eleva-te na força do Espírito. E nesse trecho, nessa sessão, tem a história de Atos, em que o Pedro, né, e João curaram um paralítico. E o Pedro pegou o paralítico pela mão e o levantou. Então, nós podemos ter essa imagem, né, do Cristo pegando em nossa mão e nos levantando, né? Ou o próprio Espírito nos levantando. Eleva-te na força do Espírito, não uma força pessoal sua, não uma força dos músculos, a força do Espírito. Eleva-te na força do Espírito para resistir a tudo que é dessemelhante do bem. Resistir ao medo, resistir ao ódio, resistir à doença, ao pecado, à falta. Eleva-te na força do Espírito para resistir a tudo que é dessemelhante do bem. Eleva-te na força da vida para resistir a tudo que é dessemelhante, né, da vida, da vitalidade, da saúde, da ordem. Né? Deus fez o homem capaz disso e nada pode invalidar a faculdade, a capacidade e o poder divinamente outorgados ao homem. Então, nada pode invalidar o poder que nos foi dado por Deus, né? O domínio que nos foi dado por Deus, né? A saúde que nos foi dada por Deus. A seção 6, lemos em João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a verdade, o Espírito, a única vida verdadeira, a única verdade verdadeira. A gente pode substituir ti por sinônimos de Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam o amor, o único Deus verdadeiro. Conheçam a verdade, o único Deus verdadeiro. A vida, o único Deus verdadeiro. A única vida verdadeira, né? Te conheçam a ti, a única verdade verdadeira, o único amor verdadeiro, o único bem verdadeiro. É Deus, né? Em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E esse trecho é muito difícil para alguns, né? Porque a gente está acostumado a achar que a gente aproveita da matéria, né? E parece que a gente aproveita da matéria, né? Mas a gente pode espiritualizar esse conceito. Né? Então, por exemplo, quando a gente aproveita de uma comida gostosa, né?
é da matéria que a gente está se aproveitando ou a gente está se aproveitando do que está por trás? Né? O amor que está por trás, quem cozinhou aquela comida, quem plantou aquela comida, né? Deu amor, tem amor ali embutido, e a gente se alimentando, parece que a gente está tendo prazer na matéria, mas se a gente for levar nosso pensamento, a gente está tendo prazer no amor, representado ali por aquela comida, né? No suprimento representado ali por aquela comida. Né? Então, a gente espiritualizando o pensamento, a gente percebe que a gente não está se aproveitando da matéria, a gente está se aproveitando das qualidades espirituais, né, do que está por trás ali daquela matéria, né, daquela aparente matéria. É assim como um casal que está tendo um relacionamento sexual. Parece que estão se aproveitando da matéria, né, tendo prazer na matéria, mas no fundo estão tendo prazer no amor que um está dando para o outro. Né? É duas pessoas se amando. Né? Isso é o verdadeiro prazer, é o espiritual e não o material. Né? Então, quando parece que a gente está se aproveitando da matéria, né, vamos pensar mais além, né, e ver, será que é realmente a carne que a gente está aproveitando ou é o espírito por trás, né? Algo que está por trás daquilo, daquela aparente matéria, né? Então, e aqui esse trecho também é um trecho que a gente pode ver isso como algo bem elevado, né? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Para nada aproveita espiritualmente. Né? Então, por exemplo, se você pensar num senso material, você aproveita, né? Como eu já falei, você aproveita da matéria. Mas o que o senso espiritual aproveita da matéria? Né? Nada, realmente ele aproveita do que está por trás, né? Como eu já mencionei, ou do amor, ou da inteligência, no caso. Né? Então, tem várias maneiras de se enxergar isso e não se deixar abater, né, por esse trecho. Que o próprio Jesus, quando ele falou isso, né, muitos discípulos o abandonaram logo depois. Né? E porque realmente, para alguns, parece muito forte. Né? Parece que a pessoa vai ter que abandonar algo que ela ama para seguir a verdade. E não, é só entender que o que a gente ama realmente não é a matéria, né? Você não precisa, a gente só precisa abandonar o erro mesmo, né? Porque a gente nunca perde nada por seguir a verdade, a gente só ganha, né? O que a gente perde é o falso mesmo, é um falso conceito de bem, é um falso conceito, né, de prazeres temporários, né, que realmente não enchem o coração. Né? Então a gente pode sempre achar algo, né, mais além das aparências. Na Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E aqui é interessante, quem testifica, quem dá testemunho? É o Espírito. O Espírito dá testemunho. Então, por isso que a gente, na ciência cristã, sempre vai buscar o que o Espírito testifica, e não o que a matéria testifica. A matéria testifica da mentira. A matéria mente. O Espírito fala a verdade. Né? Então, a gente vai buscar esse testemunho do Espírito, o que Deus está falando. Como a mulher que eu mencionei. O médico falou que ela estava com uma doença. Ela, espera, o que Deus está me falando? Qual que é o testemunho do Espírito? O que o Espírito está testificando a meu respeito? E daí ela descobriu que o Espírito estava testificando só a saúde, a harmonia. Né?
Porque o Espírito não conhece erro, a verdade não conhece o erro. Ela só pode testificar da verdade. Então a gente vai buscar esse testemunho do Espírito. Na página 283, lemos à medida que os mortais começam a compreender o Espírito, abandonam a crença de que haja alguma existência verdadeira separada de Deus. Então a gente pode abandonar a crença de que há alguma mente verdadeira separada de Deus, algum ser verdadeiro separado do eu sou, né? Algum amor verdadeiro separado do amor que é Deus. Não, só existe um amor. Alguma vida verdadeira separada da vida que é Deus? Não, né? Na página 223, mais cedo ou mais tarde aprenderemos que os grilhões ou as correntes da capacidade finita do homem são forjados pela ilusão de que ele viva no corpo em vez de na alma, na matéria em vez de no espírito. Então vamos abandonar essa ilusão, né? A gente vive na alma e não no corpo, no espírito e não na matéria. Na página 481, o homem deve obediência a Deus, o espírito e a nada mais. Então se você for ver no original, está escrito o homem é tributário de Deus, o espírito e de nada mais. Ou seja, a gente deve tributos a Deus, deve obediência a Deus, o espírito e a nada mais. Né? Mas tem muito mais significado ainda. Né? Eu já pesquisando a palavra tributary no dicionário de 1828, né? Webster, você vai ver que tem muitos significados, né? E eu anotei aqui. Então, por exemplo, o homem está sob o controle de Deus, o Espírito, e de nada mais. Isso é importante porque muitos acreditam que estamos sob o controle de hormônios, ou sob o controle de drogas, né? Sob a influência da matéria. Não, a gente só está sob o controle de Deus, o Espírito e de nada mais. O homem está subordinado a Deus, o Espírito e a nada mais. O homem não está subordinado ao corpo, o homem é senhor do corpo. Né? E o homem está sujeito a Deus, o Espírito e a nada mais. Isso é o que eu mais gosto, né? Saber que a gente está sujeito a Deus, o Espírito e a nada mais. Não estou sujeito a ladrões, a políticos corruptos, a vírus, a mosquitos, a violência, a acidentes, a falta. Não, eu estou sujeito a Deus, o Espírito e a nada mais. Estou sujeito ao infinito sustentador e a nada mais. Sou sujeito à direção infalível de Deus e a nada mais. Estou sujeito ao amor de Deus, não ao ódio do mundo. Né? Então, a gente acredita que está sujeito ao tempo, à temperatura, ao contágio, ao ambiente, ao acidente, à desonestidade, ao ódio, à violência, a hormônios. Como eu falei, a gente acredita que está sujeito a inúmeros poderes aleatórios, né? E saber que a gente está sujeito a Deus, o Espírito e a nada mais, é maravilhoso. O ser de Deus é a infinidade, a liberdade, a harmonia e a felicidade ilimitada. E o homem é a expressão do ser de Deus. Ou seja, cada um de nós é a expressão da infinidade, da liberdade, da harmonia e da felicidade ilimitada. Não é uma felicidade limitada a uma circunstância positiva. É uma felicidade ilimitada que vem de Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Na página 451, lemos: o homem caminha na direção em que olha. Então vamos olhar para o alto, vamos olhar para o Espírito, né? E onde estiver seu tesouro, aí estará também seu coração. Então nossos tesouros são espirituais, onde a traça e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam nem roubam. Né?
Se nossas esperanças e nossos afetos são espirituais, é de cima que eles vêm, não de baixo, e trazem como outrora os frutos do Espírito. E aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esse é o fruto que a gente colhe da espiritualidade, e que ninguém pode nos tirar. Então, muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse vídeo, desfrutado comigo dessas riquezas espirituais que a ciência cristã nos dá.